Como nós podemos quebrar o ciclo de uma ansiedade exagerada que gera o medo? Primeiro, entender que medo e ansiedade andam de mãos dadas, né? Um gera o outro. Então, o conteúdo de hoje eu trouxe justamente para que a gente comece a perceber e a entender melhor os nossos medos. Quais são os medos que disparam na gente que vai gerar, consequentemente, essa ansiedade mais exagerada? Então, vamos lá, as estratégias, tá? Primeiro ponto, aceite a sua emoção. E o aceitar que eu falo não é simplesmente sentar no sofá e deixar que ela venha, né? Que vire aquele turbilhão. Não. Aceitar é simplesmente não querer controlar a sua ansiedade. Porque tudo que a gente tenta controlar vem com mais força. E esse controle, ele vem acompanhado de pensamentos disfuncionais. E um deles é o pensamento catastrófico. É onde a gente observa ameaça em tudo. Tudo é perigoso. Então isso vai gerar o quê? Mais medo. Outra coisa, interpretações também disfuncionais. Qualquer situação que ocorra com a gente, experiências que a gente passe, a gente coloca um fundo negativo. A nossa lupa para aquilo, negativamente, é ampliado. Então, a gente perde um pouquinho dessa noção do que é real, do que não é real. Então, simplesmente aceite a sua emoção. E quando eu falo em aceitar a sua emoção, é você se dissociar da ansiedade, né? Porque quando a gente está muito envolvido ali com tudo que a gente pensa, a gente acaba acreditando que nós somos os pensamentos, né? Então, você acha que você é a sua ansiedade, não que você está ansioso. Então, primeiro passo, saia do papel de controlador para o papel de observador. Então, por que é muito importante a gente começar a observar os nossos pensamentos? Porque é do pensamento que vem o que a gente sente e, consequentemente, que vem da forma como a gente se comporta. Então, um gera o outro. Por isso que é muito importante observar o que a gente pensa para que a gente não caia na cilada de acreditar em tudo que a gente pensa, né? E, geralmente, a ansiedade, ela vem acompanhada de pensamentos obsessivos, pensamentos repetitivos. E pensamento obsessivo é pensamento negativo. Então, já pensou se a gente acreditar em tudo o que a gente pensa? Então, ok, saia desse papel de controlador, que é o aceitar a sua emoção e se coloque como observador das suas questões, né? dos seus pensamentos. Então, aceite os seus pensamentos como hipóteses, não como uma realidade. Aí você vai estar fazendo o papel de observador, tá? E não de controlador. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, adote estratégias para redirecionar sua atenção sobre o medo. O que eu quero dizer com isso? Não dê muita atenção ao seu medo ou à sua ansiedade exagerada. Presta atenção. Eu não estou te pedindo para você reprimir o que sente ou fingir que não está sentindo isso. Não é isso. Você está sentindo, isso é fato. Mas não dê tanta atenção a ele, porque o que a gente foca expande. Vou te dar um exemplo. Se você quer fazer muito uma coisa, mas aí o medo aparece, se questione, né? O que de pior pode me acontecer se eu resolver fazer isso mesmo com medo? Por que eu gosto desses questionamentos? Porque a gente coloca a gente mais na realidade. A gente percebe que essa situação não é tão catastrófica assim, né? Eu já falei aqui uma vez em outros conteúdos que a ansiedade te pede ação. Se você se afasta toda vez que o medo aparecer, se você se bloqueia, essa situação vai crescer e vai gerar mais ansiedade, porque vai te dar a sensação de incapacidade. Poxa, não fui capaz de fazer isso. Então, gente, não dê tanta atenção aos seus medos quando ele aparecer, né? Porque o medo vai aparecer, é normal sentir medo, mas haja mesmo assim. Quando eu falo que a gente deve agir sobre a nossa ansiedade, é você provar para o seu cérebro que você, fazendo aquilo que você tanto quer, mesmo com medo, você prova para ele que você vai sobreviver a isso, né? Provavelmente você já passou por alguma experiência em que teve medo, que paralisou e recuou, ou seja, se afastou do medo, né? Da fonte de medo. E aí seu cérebro registrou o quê? Opa, se ela não foi, é porque realmente é perigoso.
E cada vez mais vai sendo mais difícil de você enfrentar aquilo. Então, para que a gente se torne a pessoa que a gente deseja ser, a gente precisa desobedecer o nosso cérebro. Provar para ele que a gente vai sobreviver a isso. Porque o nosso cérebro é o nosso amigo, mas é um amigo meio sacaninha ali, sabe? Que te dá medos, né? Ou seja, ele quer te manter vivo. Ele não quer saber se isso vai ser bom ou ruim para você. Então, não acredite em todas as mensagens que o seu cérebro te envia, né? Desconfie, se questione, perceba o medo que chega, né? Fazendo esses questionamentos que eu tanto falo para vocês fazerem. Então, não deixe que a ansiedade te paralise, tá? Então, haja sobre ela. É esse o ponto que eu gostaria de passar para vocês. Faça perguntas de enfrentamento, né? Comece a se perguntar quais são os meus maiores medos, quais são os medos que me paralisam. Eles são reais? Quando é que eu preciso impor a minha coragem? Em quais situações? Eu gosto de um exercício que é muito eficiente, que coloca você no nível de consciência sobre os seus medos, que é listar. Eu quero que vocês façam essa atividade, de listar todos os seus medos, os seus maiores medos, as suas preocupações, os seus questionamentos, e pense no pior cenário disso tudo, tá? E do outro lado, você vai colocar estratégias, você vai colocar como você poderia lidar com essas situações caso elas ocorressem, tá? Você fazendo esse exercício, primeiro, você já vai estar tendo consciência do que realmente você sente, né? Quais são os seus reais medos, e mostrando para o seu cérebro que você é capaz de lidar com isso, porque ele está vendo ali você montando uma estratégia, né? E o cérebro não consegue discernir o que é realidade do que é imaginação. Só o fato de você estar ali elaborando alternativas positivas para lidar com situações negativas e desafiadoras, ele já vai reforçar que você é capaz disso. E quando você repete esse comportamento, né, de olhar para determinadas situações e montar estratégias, planos de ações para lidar melhor com essa situação ameaçadora, você vai estar, e também se colocando em ação, você já vai estar fazendo uma mudança na sua mentalidade. Você pode mudar seu sistema de crença, você pode mudar seu sistema cognitivo, que é a forma como você pensa sobre uma determinada situação, a forma como você sente, a forma como você se comporta. E daí, para a mudança de fato, você já está a um passo disso, né? Não tem outro caminho, você precisa se conhecer, se entender para poder gerar uma mudança, tá? Porque a gente só muda aquilo que a gente conhece. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no meu canal, aciona o sininho para ficar ligado de novos conteúdos sobre ansiedade, sobre autoconhecimento. E também me segue nas redes sociais, tá aqui no Instagram. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.